Bom... Tem canal B, uma coisa muito baixinha. Está vazio, o B tem um somzinho. Bom dia a todos. Pedíamos, por favor, que se sentassem, ocupassem os vossos lugares. Mais uma vez, muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos à sessão inaugural da comemoração dos 30 anos do Infarmed. Com a permissão de Sua Excelência, o Ministro da Saúde, vamos dar início à sessão de abertura desta celebração. Tem a palavra o Presidente do Conselho Diretivo do Infarmed, Dr. Rui Santos Ivo. Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos a este momento de celebração dos 30 anos do Infarmed. O Sr. Presidente da República irá juntar-se a nós mais tarde para nos acompanhar nesta sessão. Começo por cumprimentar o Sr. Ministro da Saúde, Dr. Manuel Pizarro, agradecer-lhe enormemente a sua presença. Quero também cumprimentar o Sr. Secretário de Estado da Saúde, Dr. Ricardo Mestre, por se juntar a nós também. O Sr. Secretário de Estado da Promoção da Saúde, penso que também provavelmente se juntará. Quero cumprimentar também a senhora consultora da Casa Civil da Presidência da República, Dra. Isabel Aldir, consultora para a área da saúde, por estar connosco também nesta data. Sr. Diretor-Geral da Saúde, Dra. Graça Freitas, daqui a pouco penso que também estará connosco o Professor Fernando Araújo. Quero saudar todos os colegas dirigentes do Ministério da Saúde e também da Administração Pública em geral, que estão aqui connosco e que se juntaram a nós. Enfim, provavelmente é sempre um risco quando começo a tentar dizer todos, mas uma referência à Secretaria-Geral, à Inspeção Geral de Dados em Saúde, ao INSA, ao CICAD, ao INEM, à SPMS, à ACSS, às ARS e também às outras entidades da Administração Pública, à Autoridade Nacional de Proteção Civil, à ASAI, à Autoridade da Concorrência, o IAPMEI, Direção-Geral de Alimentação e Veterinária e outros que perdoem-me se eu não os estiver a referir. Também o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida. Um cumprimento aos senhores bastonários e representantes das ordens profissionais, o Sr. Bastonário da Ordem dos Farmacêuticos, o Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos Veterinários, representantes da Ordem dos Médicos Dentistas, da Ordem dos Nutricionistas, da Ordem dos Enfermeiros e da Ordem dos... agora passou-me que me falta, mas todos os representantes das várias ordens, dirigentes das associações profissionais, dos setores da indústria farmacêutica, dos distribuidores das farmácias, todas as áreas do medicamento, dispositivos médicos e demais produtos de saúde que aqui estão hoje connosco. Uma palavra muito especial aos representantes das associações de pessoas portadoras de doença e também associações representantes dos consumidores. Uma saudação particular ao Luís Mendão, que está hoje aqui, que irá participar no painel daqui a pouco. Também uma saudação muito particular às universidades, centros de investigação, todas as unidades de saúde que aqui estão também presentes nesta sessão. São parceiros inquestionáveis do Infarmed na sua atividade desde a primeira hora. Estão aqui também muitos connosco. Uma saudação muito particular aos meus colegas do Conselho Diretivo, ao Carlos Alves e à Érica Viegas. Muito obrigado por me acompanharem nesta responsabilidade. Também quero deixar uma palavra de cumprimento às comissões técnicas especializadas do Infarmed, que são pilares essenciais da nossa atividade. Estão aqui connosco representantes da Comissão de Avaliação de Medicamentos, o Vasco Maria, que é o Presidente, a Comissão de Avaliação de Tecnologias de Saúde, a Comissão Nacional de Farmácia e Terapêutica, que está aqui a Nadine Ribeiro, Vice-Presidente, e a Comissão da Farmacopéia Portuguesa.
Uma saudação aos todos os nossos colegas do Infarmed, uma referência especial à Comissão de Trabalhadores que aqui está também nesta sessão, os membros do Clube do Infarmed, dois pilares importantes para a nossa vivência conjunta aqui na nossa casa e, claro, todos os diretores das várias direções e unidades do Infarmed que estão aqui connosco e todos os colegas que estão também a acompanhar, não todos aqui, mas muitos no piso superior deste edifício. Também gostaria de saudar os antigos membros do Governo que aqui estão, que tiveram responsabilidades ao longo destes anos, 30 anos, já houve um leque significativo de membros do Governo, está aqui o antigo Ministro Luís Filipe Pereira, Secretário de Estado Francisco Ramos, penso que outros se irão juntar, está o Dr. António Lacerda Salles, o Dr. Manuel Delgado, o Dr. José Serras Lopes, penso que alguns outros ainda se juntarão, tinham confirmado também. Também uma palavra de agradecimento muito forte aos antigos presidentes e demais membros do Conselho Diretivo, cumprimento muito especial Dr. José Aranda da Silva, primeiro presidente do Infarmed e que também tem a responsabilidade de me ter aqui feito chegar também em 1993, quando comecei a trabalhar na direção, antiga direção de inspeção e licenciamentos do Infarmed, que foi onde eu comecei a trabalhar aqui no Infarmed, e ainda hoje aqui estou. Mas também os meus colegas Vasco Maria, o Eurico Gaslos não está, mas está a Maria de Céu Machado, está o Helder Mota Filipe, está o Jorge Turgal. Através deles cumprimento todos os outros colegas que têm servido o Infarmed nos conselhos diretivos ao longo destas 3 décadas e que também tenho tido o privilégio de partilhar com muitos deles várias destas funções, mais recentemente no Conselho Diretivo que a Maria de Céu Machado presidiu e que foi um enorme privilégio também estar. A todos um obrigado enorme, um obrigado também aos antigos colaboradores, sei que há aqui alguns, a Isabela Abreu e a Fátima Neutel são duas das pessoas que me disseram que vinham, através delas cumprimento todos, porque todos eles têm sido essenciais na vida desta instituição e simbolizam tudo aquilo que temos feito. Agradeço a todos, caríssimos amigos, caríssimas amigas, caros amigos, muito obrigado a todos por se juntarem a nós neste dia tão especial de celebração destes 30 anos. Sexta-feira, 15 de janeiro de 1993, o Diário da República, número 12 de 1993, publica na sua primeira série A, o Decreto-Lei 1093, que aprova a Lei Orgânica do Ministério da Saúde e cria o Instituto Nacional da Farmácia e do Medicamento, Infarmed. Hoje, a Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde. O Infarmed é criado 8 anos após a nossa entrada na agora União Europeia e no mesmo ano em que é criada a Agência Europeia de Medicamentos, como há pouco dizia aqui a Emercook. Peço desculpa que eu passou-me nestas saudações todas de fazer uma referência especial às nossas convidadas, à Diretora-Geral da Comissão Europeia, Sandra Galina, à Diretora-Geral da Agência Europeia de Medicamentos, Emercook, e à Diretora-Geral da Agência Espanhola de Medicamentos e Produtos Sanitários, Maria Lamas. É um privilégio poder tê-las hoje nesta data tão especial para nós. Dizia eu que fomos criados em 1983, a Agência Europeia também é criada nesse mesmo ano, mas entra em funções em 1995. Portanto, foi sem dúvida essencial à nossa capacitação na área do medicamento e de mais tecnologias de saúde esta medida que foi tomada. 3 décadas depois, é uma honra poder receber-vos hoje para comemorar os 30 anos do Infarmed, seja presencialmente aqui nesta sala tão cheia, seja também através das redes sociais, a todos aqueles que nos estão a acompanhar e que permitem ultrapassar as limitações geográficas e espaciais. Irei depois fazê-lo, mas obviamente que é uma honra para nós, enquanto Conselho Diretivo, podermos contar com o Sr. Presidente da República. Também já agradeci ao Sr. Ministro. É um privilégio ter o Sr. Ministro da Saúde connosco nesta sessão de abertura. Está na sua casa e sabemos que a sua presença é o reconhecimento e o apoio ao nosso trabalho. O Sr. Ministro deu-nos também o gosto de dar uma entrevista ao nosso boletim Infarmed Notícias, que hoje também vos entregamos uma cópia da edição, que aliás reproduz a capa da primeira edição desse boletim, e o Sr. Ministro nessa entrevista tem para connosco esse reconhecimento e esse apoio que quer aqui em nome de todos, quando se trabalha no Infarmed, deixar-lhe este enorme agradecimento. Como eu disse, também quero deixar um agradecimento muito importante aos nossos ilustres oradores que nos dão a honra e o privilégio de partilhar as suas experiências sobre os desafios atuais e futuros, que iremos ter agora nas sessões que se irão seguir. E deixei aqui nesta introdução, para a parte final, um sentido agradecimento aos colegas do Infarmed que têm contribuído e contribuem
para a construção de 30 anos desta Autoridade Nacional. Hoje são mais de 300 profissionais que trabalham diariamente para que o Infarmed desempenhe o seu papel, isto é, para que os profissionais de saúde, os cidadãos mantenham a confiança nas tecnologias de saúde, nos produtos de saúde que prescrevem, que dispensam e que utilizam no dia-a-dia. Caras e caros colegas, cada um de vós, independentemente da carreira ou da função, representa um contributo essencial para que o Infarmed esteja hoje a comemorar 30 anos. É o vosso talento, a excelência, o rigor científico, o vosso desempenho no Infarmed e também nas instâncias europeias que nos permite o cumprimento da nossa missão e o reconhecimento das competências do Infarmed, tanto no plano nacional como no plano europeu. O país e o Infarmed orgulham-se de todos vós. Muito obrigado a todos vós. Ao longo dos últimos 30 anos, tanto os atuais colaboradores como os que os precederam, alguns deles também aqui presentes, como já disse, participaram em muitas iniciativas pioneiras nos vários planos da nossa intervenção. Obviamente, falar do futuro importa também fazer alguma evocação do passado para que possamos olhar para esse futuro de forma mais consistente. E gostaria aqui de destacar alguns momentos da nossa história que contribuíram para a consolidação da nossa autoridade nacional. Nos anos 90, quando foi criado, o Dr. Aranda está aqui presente, procuramos ser uma instituição à frente do seu tempo, assumindo desde logo a digitalização como desígnio prioritário, a imediata participação de peritos nacionais como intervenientes de relevo na Agência Europeia de Medicamentos e também fomos pioneiros na definição de normas de avaliação dos estudos económicos na avaliação de medicamentos. Penso que talvez tenhamos sido as primeiras agências nacionais a fazê-lo. Está aqui também o Secretário de Estado da altura que as aprovou, o Dr. Francisco Ramos. Segue-se depois uma fase de forte consolidação a nível nacional e internacional, com o início também da atividade do nosso laboratório de comprovação da qualidade, que está neste edifício, e com a regulação de todas as atividades inerentes aos medicamentos genéricos, com a sua comparticipação e generalização da prescrição por denominação comum internacional. Um passo essencial para a qualidade e também para a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde. Destaca ainda também para a divulgação da nossa base de dados de medicamentos, que passou a estar disponível ao público também nessa altura. Foi nesse período que também foi criada a Comissão de Ética para a Investigação Clínica e foi também publicado o segundo Estatuto do Medicamento, que foi instrumental na preparação do Infarmed para os anos que se seguiram. Já na década seguinte, portanto a seguir a 2010, temos a criação da Comissão Nacional de Farmácia e Terapêutica, hoje um pilar também essencial da nossa atividade, o Sistema Nacional de Avaliação de Tecnologias de Saúde, SINATS, bem como o projeto Incluir, projeto de envolvimento das pessoas com doença e das suas associações para também participarem no acesso equitativo e sustentável às novas terapêuticas. A nível dos dispositivos médicos, também gostaria de salientar aqui a consolidação, e aqui penso que fomos pioneiros no processo de codificação dos dispositivos médicos, uma área enormíssima e muito complexa. Também toda a atividade que temos vindo a desenvolver no apoio à investigação clínica e que mais recentemente teve como corolário a criação da Agência de Investigação Clínica e Inovação Biomédica, em que o Infarmed é um dos sócios fundadores, sendo que é uma parceria público-privada. Ainda mais recentemente, gostaria de destacar a atividade que provavelmente é muito conhecida de todos pelo passado recente, que tem a ver com todo o papel que o Infarmed teve na pandemia, e colaborando com todos os colegas que aqui estão, e agora aproveito também para referir aqueles que talvez me tinha esquecido, o IPST, o Instituto Português do Sangue e Transplantação, também o SUS, Serviço de Lição nos Hospitais, todo este trabalho que nós fizemos de uma forma conjunta e que, aliás, é um dos motes do painel que vamos ter a seguir. Também todo o trabalho tem vindo a ser feito numa matéria que está agora na ordem do dia e que também estamos a trabalhar com o Ministério, e o Sr. Ministro certamente também se referirá, que tem a ver com a disponibilidade de medicamentos e que temos vindo a desenvolver inúmeras ações. Aqui é muito importante também já agora fazer esta referência, porque de facto, para além daquilo que temos feito a nível nacional,
que passa pela CNFT, passa pela unidade que o Infarmed criou dedicada a essa matéria, passa também pelo envolvimento de todos os parceiros na Comissão de Acompanhamento, mas também agora por uma dimensão europeia que tem vindo a consolidar-se e que foi, aliás, sofreu um impulso durante a nossa presidência com o alargamento do mandato da Agência Europeia de Medicamentos, que vai ter aqui também um papel na monitorização e na coordenação deste processo. É, de facto, um tema essencial, estamos todos muito empenhados, seguramente no painel também se referirão a isso. Já o fiz há pouco, mas evidentemente que é muito gratificante poder hoje contar com as intervenções aqui da Diretora-Geral da Comissão Europeia, Sandra Gallina. Foi um período que vivemos intensamente, não só no processo de distribuição das vacinas para a Covid-19, mas também em tudo o que tem a ver com o desenvolvimento de uma maior intervenção europeia na área da saúde, com a criação da União Europeia para a Saúde, e seguramente que ela se irá referir ao que se espera em termos futuros, que é aquilo que também lhe pedimos. Já o fiz, um agradecimento também à Agência Europeia, um trabalho que foi aqui feito de passo a passo, em conjunto, semanalmente, diariamente. É de facto notável toda esta colaboração que nós, agências nacionais, com a Agência Europeia, desenvolvemos e que todos agora esperamos que se consolide no futuro. Um agradecimento muito especial à minha colega Maria Lamas. Nós aqui funcionamos, penso como irmãos, cúmplices das mesmas responsabilidades, porque de facto, fosse noite, fosse dia, fosse semana ou fosse fim de semana, também não havia diferença neste período, em que estávamos sempre em ligação e de facto é também um grande privilégio hoje ter-te aqui, Maria. Muito obrigado também por poderes partilhar este momento connosco. Já o fiz, reforço o agradecimento a todos. Perdoem-me, não falei da AT, há pouco também é muito importante, foi essencial também na chegada de muitas máscaras, de muitos dispositivos médicos. Enfim, vou ter que ser relevado da minha memória, não referir todos os que estão aqui, mas de facto isso foi essencial. Enfim, estou aqui a olhar para o Vítor Herdeiro, que antes de estar na ACSS também teve aqui um papel nessa área, bem se lembra de tudo isso, e quando estávamos ali na SPMS e que depois na Avenida da República deserta à procura de contactos para ter esses dispositivos médicos. Esta colaboração obviamente também foi essencial e dependeu também muito da colaboração de todos os setores da indústria, os setores de toda a economia. Houve aqui uma parceria muito forte com todos os parceiros dos vários setores sob a égide do Infarmed. Também queria agradecer aqui, estão aqui os presidentes da Apifarma, das associações de distribuidores, das farmácias, dos dispositivos médicos, de todos eles, e queria também deixar-lhes este aqui agradecimento. Foi que também com essa parceria que nós conseguimos ser mais bem-sucedidos nesse trabalho que tivemos de desenvolver. Ainda uma referência no início desta última década, ainda também uma referência à presidência portuguesa da União Europeia, já fiz alusão, em que foi possível, de facto, avançar com a aprovação do Regulamento Europeu da Avaliação de Tecnologias de Saúde e, como referi, passos que foram dados no sentido de uma maior participação da União Europeia na área da saúde, e penso que foi muito importante vermos que essa intervenção pode ser essencial para as nossas atividades. A atividade diária do Infarmed, nas suas diversas competências e áreas de intervenção, continua a traduzir-se na proteção da saúde pública. Somos a garantia da segurança, da qualidade, da eficácia, da acessibilidade, da disponibilidade, do custo-efetividade e da correta utilização das tecnologias de saúde. Contribuímos determinantemente para a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde, com poupanças diretas para o erário público. Somos atores fundamentais para promover a competitividade económica nacional, através do crescimento da indústria nacional e também na promoção da investigação no território português. Seria impossível, numa intervenção como esta, detalhar a abrangência e diversidade de intervenções a que o Infarmed foi chamado ao longo dos seus 30 anos de história, e em particular estes últimos marcados por este período tão exigente que todos vivemos. Passaram 30 anos, importa agora olhar para o futuro. Um futuro que é rápido, que é global, com uma evolução de facto vertiginosa, novos campos do conhecimento, vários desafios para a ciência e para a atividade regulamentar. Os avanços técnicos, científicos e tecnológicos nas áreas da química, da biologia, nas áreas médica, farmacêutica, as tecnologias de informação vão impulsionar novas realidades na área da inovação terapêutica e na regulação das tecnologias de saúde. Gostaria de destacar aqui brevemente alguns desafios. Inteligência artificial, utilização de dados de vida real, constituem desafios a que o Infarmed está atento e presente, de que é exemplo a nossa integração no projeto europeu Real4Reg.
O aparecimento também das novas realidades na terapêutica, com os avanços da terapia génica, que significa mais exigência na avaliação, vigilância e monitorização das tecnologias de saúde. A prossecução do sistema de avaliação de tecnologias de saúde, que vai ter agora uma dimensão europeia. E também, muito importante, a cada vez maior complexidade das cadeias de distribuição, de produção e distribuição e as vulnerabilidades que exigem uma maior ação cooperativa entre todos nós. Como iremos ouvir esta manhã, os próximos tempos são de mudança. É a legislação das tecnologias de saúde, que vai entrar em vigor em 2025, são os regulamentos dos dispositivos médicos, é o novo portal de ensaios clínicos que vai tornar-se obrigatório na União Europeia a partir do dia 1 de fevereiro, é o futuro espaço europeu de dados em saúde e a grande mudança na legislação farmacêutica europeia, que a doutora Sandra Galina nos irá falar daqui a pouco. E, claro, são todas as mudanças a nível nacional do nosso sistema de saúde, e em particular do SNS, bem como a nível do tecido industrial e das estruturas de investigação, das universidades e dos centros de investigação. O Infarmed está a dirigir-se para o futuro e precisa dos instrumentos adequados para fazer esse caminho. Um caminho que exige capacidade de resposta e também, quer a nível nacional, quer a nível europeu. Tal como no início deste século foi preciso adequar a estrutura orgânica, as condições, os recursos tecnológicos e financeiros à estratégia na altura desenhada para atingirmos os objetivos fundamentais, também é necessário atualizar o modelo de regulação e de governação do Infarmed para podermos responder aos novos desafios tecnológicos e científicos que já estamos a viver. É por isso urgente promover um quadro que permita a melhor retenção dos nossos profissionais. É um desafio enorme que temos pela frente e permitir reforçar as nossas equipas, reforçando aqui perante a nossa tutela, perante o Sr. Ministro, o compromisso e o empenho para encontrarmos as melhores soluções para que possamos superar conjuntamente os desafios que se colocam ao Infarmed, nomeadamente em matéria de recursos humanos, garantindo a criação de condições de atratividade que possam reduzir o impacto da concorrência a que somos sujeitos diariamente. A nossa resposta precisa de processos capazes de se ajustarem às necessidades e às suas especificidades. Bem sabemos que o Infarmed dispõe dos meios e estamos totalmente disponíveis para assumir as responsabilidades pela gestão desses meios. Precisamos de instrumentos que possamos dispor dos recursos e geri-los da forma que melhor respondam às diferentes necessidades, quer científicas, quer técnicas, no sentido de podermos desenvolver a nossa missão, nomeadamente em todas as áreas de qualidade, segurança e eficácia, mas também de sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde. Estamos de olhos postos no futuro. Beneficiamos da experiência e maturidade destes 30 anos, que queremos traduzir num novo estatuto, um estatuto reforçado para o Infarmed, enquanto regulador em todas as áreas da sua competência. E aqui uma referência aos produtos cosméticos, porque penso que não fiz essa menção, e a engenheira Ana Maria Couras não me iria perdoar se eu não o fizesse, mas obviamente as três áreas que o Infarmed abrange, os medicamentos, os dispositivos médicos e os cosméticos. O Infarmed está comprometido em criar soluções para poder acompanhar a evolução dos novos campos de conhecimento e reforçar também a nossa presença e o nosso prestígio nacional e internacional. Precisamos de um estatuto com mais autonomia, mas ao mesmo tempo com mais responsabilidade, um novo estatuto essencial para que os nossos colaboradores e para o nosso futuro que estamos a construir. Por fim, ainda de referir que iremos ter vários momentos desta comemoração ao longo de 2023 e, portanto, muitos destes temas que eu referi a ser abordados especificamente nesses momentos e para o qual também vos convido todos a participarem. Termino reforçando que o Infarmed são as suas pessoas, são os seus colaboradores e termino com uma felicitação a todos por sermos uma organização de referência e para a qual nós temos o privilégio de contribuir. Muito obrigado a todos por estarem connosco no dia de hoje. Vai agora usar da palavra Sua Excelência o Ministro da Saúde, Dr. Manuel Pizarro. Muito bom dia a todos.
Sr. Secretário de Estado, Dr. Ricardo Mestre, em si cumprimento todos os outros anteriores membros do Governo que aqui estão presentes, com uma menção especial, naturalmente, do Sr. Ministro Luís Filipe Pereira, Sr. Presidente do Infarmed, Dr. Rui Santos Ivo, e cumprimento também em si todos os anteriores dirigentes do Infarmed, embora também tenha que fazer uma menção especial à presença aqui do Dr. Aranda da Silva, pela circunstância de que foi mesmo o primeiro Presidente do Infarmed, e acho que essa menção especial se justifica plenamente. Não vou repetir o difícil exercício do Dr. Rui Santos Ivo, procurando elencar todas as personalidades presentes, até porque percebi como ele ficou atrapalhado durante a sua intervenção e não quero passar pela mesma circunstância. Portanto, sintam-se todos cumprimentados. Permitam-me que faça uma referência especial à presença aqui entre nós de convidados de importantes instituições europeias que nos agrada especialmente ter entre nós e que sinalizam bem a importância da nossa inserção no espaço europeu neste domínio, mas também o enorme prestígio que o Infarmed, e através do Infarmed o sistema de saúde português, ganhou nas instituições europeias e, portanto, I want to address to you, Ms. Dr. Dear Sandra Galina, Director General of Health and Food Safety of the European Commission, and dear Emma Cook, Executive Director of EMA, e querida Maria Lamas, diretora da Agência Espanhola dos Medicamentos e Produtos Sanitários. A Maria Lamas é espanhola, mas é galega, portanto pode-se falar português. Não preciso de fazer aquele exercício do portunhol. Bem, a presença nesta sala por si só explica porque é que o Infarmed é tão importante e tão relevante. Porque é que estas 3 décadas significam muito mais do que a celebração de um aniversário. Esta instituição é uma instituição que tem uma história e que é uma história de sucesso do ponto de vista da garantia do acesso em Portugal aos medicamentos, à inovação terapêutica, aos dispositivos médicos, num circuito que é de excelência e de qualidade e que, francamente, só é possível graças à dedicação e ao esforço dos muitos que aqui trabalham, constroem esta casa. Muitos estão aqui presentes, outros não estão. Eu quero dirigir-me a todos os profissionais do Infarmed para agradecer, em nome do Ministério da Saúde, e julgo também em nome dos portugueses, todo o trabalho e toda a dedicação que têm. São cerca de 300 pessoas que dedicam o melhor da sua vida, do seu esforço, e que têm uma tradução clara esse esforço, na confiança que os portugueses têm, que os portugueses justamente têm nas tecnologias e nos produtos de saúde que todos os dias lhes são prescritos, dispensados e administrados, porque esta organização o garante de forma, enfim, inquestionável. O prestígio do Infarmed é, aliás, como eu já disse, bem reconhecido além fronteiras, com o trabalho do regulador a nível europeu e deixa uma marca e um selo de qualidade português que, aliás, eu já pude testemunhar pessoalmente na primeira e até agora única reunião de ministros da saúde da União Europeia em que participei. Em Portugal, nós podemos questionar, e tem-se questionado, o acesso a um ou outro medicamento, a rapidez de uma ou outra aprovação. Mas há algo que não se questiona nunca, que é o tema da segurança dos medicamentos que o Infarmed garante e que eu quero recordar aqui que foi a primeira missão do Infarmed, era mesmo garantir a segurança dos medicamentos. Há outros países onde isto não é assim, onde este tema ainda é objeto de discussão, objeto de polémica, objeto de incerteza. Em Portugal o tema da segurança dos medicamentos é um tema que não existe do ponto de vista da opinião pública e não existe porque cá por trás está o Infarmed a garantir que tudo funciona como deve funcionar. Mas esta é apenas uma entre muitas áreas de intervenção do Infarmed. A generalização da prescrição por DCI, por denominação comum internacional, o Sistema Nacional de Farmacovigilância, a Comissão Nacional de Farmácia e Terapêutica, o Sistema Nacional de Avaliação das Tecnologias em Saúde e a respectiva comissão, e mais recentemente a criação da Agência de Investigação Clínica e Inovação Biomédica, o AICIB, são muitos exemplos de uma história que é muito valiosa para o país e que queremos continuar a promover e a desenvolver no futuro próximo. Claro que é incontornável dizer-se que os sistemas de saúde estão confrontados com uma conjuntura muito complexa. Os recursos económicos são limitados, a procura de cuidados de saúde é crescente, eu diria que é felizmente crescente, porque as pessoas deixaram de se resignar e porque a evolução tecnológica na área da saúde permite muito maior resposta do que era possível anteriormente, porque o aumento da longevidade também acarreta mais procura de cuidados de saúde
e porque o aumento da prevalência das doenças crónicas, esse sim indesejável, e a que me referirei mais tarde na minha intervenção, também conduz a este aumento da procura de cuidados de saúde, a que se juntam, mais recentemente, dois problemas que nós julgávamos mais ou menos ultrapassados. Por um lado, a inflação, no contexto da guerra, mas que já tinha precedido a guerra, mas que se agravou muito no contexto da guerra, e, por outro lado, a escassez de matéria-prima, ou talvez melhor dito, de matérias-primas, que nos alertou para o tema das cadeias logísticas complexas e muito elaboradas que a globalização parecia ter trazido como uma panaceia universal e que percebemos hoje que também são um problema por vezes difícil de resolver e que, aliás, justificam uma grande parte da abordagem que, corajosamente, a Comissão Europeia tem procurado liderar no contexto da nova estratégia farmacêutica para a União Europeia. Esta profunda alteração no contexto demográfico e económico representa uma enorme prova para a sustentabilidade do nosso Serviço Nacional de Saúde. Mas também posso garantir que nós estamos muito atentos a estes problemas e há o esforço para, enfim, em articulação com o conjunto dos parceiros da área da saúde, que são muito vastos, e em especial com os parceiros da área do medicamento, procurarmos garantir a superação destas dificuldades. O que está em causa é generoso e é absolutamente essencial. É garantir o acesso de todos aos medicamentos e dispositivos de que necessitam, incluindo neste acesso a inovação crescente e que dá uma resposta, de facto, crescente às necessidades das pessoas, mudando radicalmente o panorama de muitas patologias. Nas últimas décadas, muitas patologias que eram rapidamente fatais se transformaram em doenças curáveis, ou pelo menos em doenças tratáveis, cronificadas, permitam-me um neologismo, onde as pessoas vivem com qualidade de vida durante um tempo mais ou menos longo, que muda completamente a sua vida pessoal e a sua inserção familiar e comunitária. Mas a verdade é esta, é que isto é acompanhado de um avassalador crescimento do custo dos novos fármacos e dispositivos e das crescentes indicações para a sua utilização. E também, sejamos rigorosos, em muitos casos a inovação representa uma mudança efetiva, mas em muitos outros representa um salto enorme do custo com uma pequeníssima diferença para a qualidade de vida e para a duração da vida dos doentes, e nós temos que ser capazes de fazer esta distinção de forma rigorosa, porque temos que ser capazes de utilizar de forma judiciosa os recursos que estão ao nosso dispor. Temos seguramente que desenvolver muito modelos inovadores de corresponsabilização com a indústria que remunerem o valor alcançado em saúde com adequada partilha do risco. Já foi aqui lembrado, nós somos pioneiros no nosso país na introdução de mecanismos de avaliação económica dos medicamentos. Foi o Dr. Francisco Ramos, quando foi Secretário de Estado, que, combinando a sua autoridade política com o enorme conhecimento que tem na área da economia da saúde, introduziu esses mecanismos e é muito importante que nós hoje sejamos capazes de pôr em marcha novos mecanismos que possam partilhar com a indústria aquilo que são os elevados custos da inovação, que em muitos casos, pela sua natureza de medicina personalizada, não pode sequer passar pelo crivo da experimentação a que estávamos habituados para a validação dos medicamentos nas últimas décadas. Talvez seja útil termos uma ideia da expressão numérica daquilo a que me estou a referir. A despesa com medicamentos nos hospitais do SNS entre janeiro e novembro de 2022, ainda não estão fechados os dados de dezembro, foi de cerca de 1.640 milhões de euros. Mais 12% que em 2021, mais 176 milhões de euros. E nas farmácias, no mesmo período de 11 meses, entre janeiro e novembro de 2022, a despesa foi de 1.434 milhões de euros. Mais 10,2% do que em 2021, mais 132 milhões de euros. No seu conjunto, nestes 11 meses, a despesa pública com medicamentos aumentou 310 milhões de euros. Acho que todos conseguem perceber que isto não é sustentável e que isto acabará por pôr em causa o acesso universal à inovação em matéria de medicamentos. Estes aumentos, evidentemente, têm que ser, de alguma forma, partilhados com os outros agentes do setor e julgo que há muitas condições para que isso aconteça. Tenho dito algumas vezes, eu encontro muitos portugueses na rua que me reconhecem. É verdade, mais no Porto que em Lisboa, mas muitos que me reconhecem, e todos apoiam a ideia de que o Estado deve investir mais em cuidados de saúde. Mas ainda não encontrei nenhum, em cidade nenhuma, que reclame pagar mais impostos.
O que quer dizer que nós temos que conseguir fazer isso com os recursos que temos ao nosso dispor e que temos que os gerir seguramente de forma mais judiciosa. O que está em causa aqui é manter controlados os encargos para os utentes, que permitam aos portugueses, de todas as condições económicas e sociais, ter acesso ao medicamento nas condições de democratização do acesso que o SNS garantiu até hoje. Recordo que o SNS paga 100% dos medicamentos distribuídos nas farmácias, administrados nas farmácias hospitalares, administrados no hospital ou distribuídos nas farmácias hospitalares, e mais de 50% do mercado ambulatório dos medicamentos comparticipados, o que é um esforço público muito significativo e que deve ser relevado até para que todas as pessoas percebam o valor que os impostos que pagam permite trazer à sociedade. Outro desafio que é incontornável é um desafio com que também não estávamos habituados, que é o desafio da carência de medicamentos nas farmácias, das faltas de medicamentos nas farmácias, fenómeno, aliás, que se verifica em toda a Europa, que merece uma enorme preocupação por parte da Comissão Europeia e que tem causas multifatoriais. Nós queremos responder a esse problema com inteligência e procurando estabilidade nas respostas, procurando um acordo, estabelecendo um acordo de médio prazo com todos os parceiros do setor, que permita dar segurança à resposta que estamos a criar. E, dentre as medidas que vamos apresentar e que anunciaremos nos próximos dias, encontra-se a elaboração de uma lista de medicamentos críticos em relação aos quais haverá uma especial atenção técnica e política. Porque é preciso também reconhecer que, felizmente, não tem estado em causa nas farmácias portuguesas a falta de medicamentos críticos ou essenciais, o que não desvaloriza o problema. Porque o incómodo para todo o setor, o incómodo para os doentes terem que procurar uma nova receita, uma nova prescrição, uma nova solução, é um incómodo que é muito relevante e que cria dificuldades que têm que ser atalhadas e evitadas. Nós vamos procurar fazê-lo de forma, repito, segura e continuada. Não é muito útil tomar medidas que resolvem um problema pontualmente, mas que vão fazer com que ele se reacenda algures no sistema. E isto exige uma preocupação que, em muitos casos, tem que ser uma preocupação quase molécula a molécula da razão pela qual um determinado produto não existe. Porque o tema a discussão simplista sobre o preço ou sobre qualquer outro fator é isso mesmo, é uma discussão simplista que só muito parcialmente explica o problema e nós temos mesmo que o resolver de uma forma que seja sustentável. Queremos acautelar, em especial em todo este processo, a indústria nacional ou a indústria que está implantada no nosso país. Não sei se todos têm noção disto, mas nós temos hoje, em 2022, o setor da saúde em Portugal exportou mais de 2 mil milhões de euros. É um número que é muito positivo, sobretudo se considerarmos que há 12 anos as exportações do setor da saúde eram 600 milhões de euros. Quer dizer, nós mais que triplicamos o valor das exportações do setor da saúde em 12 anos. Mas a verdade é que em si mesmo o valor absoluto ainda não é entusiasmante. Nós temos um marcado déficit da balança comercial em matéria de medicamentos e não há nenhuma boa razão para que isso seja assim, o que exigirá seguramente uma fortíssima articulação do Governo, já agora de várias pastas do Governo, que não apenas a área da saúde, com os nossos laboratórios de investigação e com a nossa indústria, de forma a continuarmos a encorajar o desenvolvimento da indústria de base nacional ou da indústria que está implantada no nosso país e a criar mecanismos que permitam ajudar também por essa via, porque essa é outra via de tornar sustentável o crescimento da despesa com os fármacos, é aumentar a riqueza nacional, é mesmo uma das poucas vias que temos ao nosso dispor e que é muito importante acautelarmos. Bem, a dimensão curativa e de estabilização das doenças com os medicamentos têm tanta relevância é um caminho que temos percorrido com sucesso e de que naturalmente não podemos desistir. Mas é também ocasião para dizer que o futuro da política de saúde tem que estar fortemente envolvido no tema da promoção da saúde. Nós temos, como se sabe, uma esperança média de vida superior até à média da esperança de vida dos países da União Europeia ou da OCDE. É mais uma grande conquista da democracia portuguesa e do SNS em matéria de saúde, mas a verdade é que temos que reconhecer que os últimos anos de vida não têm qualidade de vida que se compare a essa média que já foi conseguida pelos outros países da União Europeia, o que significa que há um trabalho a fazer
já não apenas no aumento do número de anos de vida, mas no aumento da vida, da qualidade de vida desses anos que vamos ganhando. Precisamos de uma longa vida para o Infarmed, para nos ajudar a disponibilizar os medicamentos de que vamos segurar e os dispositivos de que vamos necessitar, mas também precisamos dessa aposta na promoção da saúde, e não é por acaso que o atual elenco governativo tem uma Secretaria de Estado chamada isso mesmo, Secretaria de Estado da Promoção da Saúde, procurando sinalizar a relevância política e a centralidade política que os temas da promoção da saúde têm que ter ou têm que passar a ter. Só esse equilíbrio é que poderá assegurar a perenidade do nosso Serviço Nacional de Saúde e, no fundo, a perenidade desta ideia generosa de permitir a todos o acesso à saúde. Como dizia Hipócrates, e passo a citar, que o seu remédio seja o seu alimento e que o seu alimento seja o seu remédio. Talvez isso nos possa inspirar a todos. Parabéns ao Infarmed. Com a permissão de Sua Excelência o Ministro da Saúde, damos por encerrada a sessão de abertura deste evento. Vamos de seguida dar início à conferência Configurar o futuro dos medicamentos e dispositivos médicos. Chamo ao palco a doutora Sandra Galina, Diretora-Geral da Saúde e Segurança Alimentar da Comissão Europeia. Thank you very much for being here. Not at all. It's a real pleasure. Much taller than me. Although I'm Italian, you know. But it's a real pleasure because we have worked Thank you. since 2020 Yes, my all friend. the time together. And Yes. we met in 2022 in person, and Yes, it was really yes. a big It was pleasure. a big experience. I think you shared meeting people in person after a long remote working. So you can see how Sandra, it's a big pleasure to have you here with us, and Thank please you. have the floor. Thank you. Thank you. So I would say President, but dear Rui, dear Imer and dear Maria, and all protocol respected, and I would say dear ladies and gentlemen who you basically took the time today to come here and are in expectation of us sharing something. So let me say that whilst this is typical, my people prepare for me speeches and I never follow the speeches. When I was listening to Rui and to the Minister, yes, of course, safety and efficacy is basically the heart of the pharmaceutical legislation, the way it was born, the way it was created. But let me say that the future, at least the way I would like to look at it, contains two other words. One was mentioned by the Minister, the sustainability, meaning that, you know, economically we are getting very old. We will need to have a lot of prevention if we want to really manage what we can do. But, you know, once you cannot avoid a disease, you need to be treated. And so the most important word, at least for me, is equity. Equity. This is what we want. So I want to say it clearly to those representatives of the pharmaceutical industry. Equity is what we're seeking as Europe today. Why basically Europe becomes important? Well, it becomes important when there are crises. So, you know, basically I don't need to remind you that 58 years ago we started the very first piece of European legislation on medicines, and it was because of thalidomide. So it was a big crisis. I will not go into the terrible, I would say, crisis that mothers lived when they were taking thalidomide as a sedative and basically getting then kids with, I would say, limb deformities. So this was the first reason why we had a European piece of legislation. Let me say that this already was a step where the first principle was enshrined of the action that, you know, Emer, her colleagues, and then, you know, the national agencies like Infarmed, or I would say Maria in Spain,
you have to have efficacious medicines, but you need to have safe them. So first principle is that you cannot have a medicine without prior authorization. That is 58 years ago. Then, we had medical devices. Again, medical devices in the 1990s. We had, I would say, Europe again entering into it. Because, we had a big crisis. This big crisis, I will not go into the details of it, but, basically we had breast implants, we had also devices, or there was this beautiful story about the Mandarin Tangerine net that was actually authorized as a medical device, So it was a very difficult domain. And there again, Europe entered. Again, time, speed, effectiveness, but safety was very important. Now, let me say, why do I quote medical devices? Because we are now in a phase where we should have transited towards the new regulation. We should have finished by the end of this year. I say we should have finished because we won't be finished. We won't be finished because, the transition to this new set of legislation was slower than expected. Of course, the pandemic, the shortages, I would say also the fact that there is a very low notified body capacity. We need to have notified bodies certifying, and the capacity is very low. Just a figure for you to know, we should be able of certifying types, more or less 24,000 types of medical devices, and we have only managed to certify 2,000. So, by the end of this year, we will not be able to rush with 22,000 types. But of course, as you well know, medical devices, they are not all equally risky. You can have syringes, you can have thermometers, but you can also have pacemakers. So here is, I want to tell you that on the 6th of January, we have decided to propose to Council and Parliament, so this is going to be a co-decision and it will involve the legislators fully, an extension. But we said that it needs to be a staggered extension. We don't like the idea of a blanket extension. I know that many bureaucratically told me that it would be easier to simply say, X year, like 2028. But, in fact, we basically propose that according to the risk type, you have a different sort of extension. It's one thing to extend something like a thermometer, but, it's quite a different thing to get a long extension for something that is much more risky. So we have also, and I want to say it clearly here, in addition to the longer transition that we would like to grant, is we have removed some real strictures of the current regulation, which is basically the sell-off date. This was a really dangerous issue, because basically you would not be able to use perfectly usable medical devices simply because we had set a limit. Now, I want to remind you all that for this legislation there were 4 years of negotiations, hard negotiations, and that the date 2024 was really one of the last elements decided, and that the legislator also in its wisdom decided not to grandfather the medical devices, meaning that every medical device, whether existing or future, needed to have a certification. You may, sometimes when I meet, I would say, stakeholders that say, what's the point of certifying something that we have been using for 50 years and it proves to be safe? Well, this was the wisdom of the legislators, and let me say, it was a very, very hard negotiation, because it's about safety again. Now, if you allow me, to go to the tomorrow. The tomorrow is the revision of the pharmaceutical legislation, which has been long announced. I want to tell you, it's not out yet. We would be aiming at the end of March or mid-March. This is a decision that needs to be taken at political level yet, so we don't know when we will come out, but we have been working solidly since 2020. It was in 2020 that we issued the communication on the pharma strategy, and I think it's good that I tried to dispel some
of the, I would say, ideas that have been circulating without anyone being able to read what will be a massive legislative text of 400 articles and 365 pages, at least in the printout that I have. So nobody has seen it. What was leaked a few weeks or more than 1 month ago, it was the impact assessment. You know what an impact assessment is. It's basically we gave a consultant a few ideas to go and test them with the stakeholders. But I have been listening very carefully to the stakeholders. The stakeholders include patients, but include also industry, include regulators. And I would like to thank, I would say, the member states, the Director Generals of Health, who have been very patiently guiding me with dedicated meetings, because, you know, this is about health. We hope that, you know, we will have a good result. I would also like to thank Emer and her colleagues, because, you know, a part of it will also be tribute to the work that they do, in a sense that regulatory parts are very, very important in the legislation. And I insist on that because, you know, some people want us to go fast. And I don't want to mention some of the, I would say, medicines that I have been dealing with. There was one that had no tests, I would say, that were in humans, so this was accepted. So these risks you can run, but then, you know, you need to be careful that this does not impinge on safety. So all things considered, I think that the work that we do is sometimes, and I know that Emer also shares this view, is labeled as slow. It's never slow. I want to be very clear. For the vaccines, Europe gave conditional authorization. We did not go for emergency use. This was decided in the very first meeting with the member states, that they said, no way we do emergency use, we want to have something safe. The United States preceded us by 1 week, but it was emergency use. So let me say to you, please stop saying that Europe is slow. Europe is fast. Obviously, if you say that something needs to happen on that date and then you pretend we are being slow because you say, again, delayed, like they're doing now with the pharma strategy, we never said we would come out early January. So every day I get this impression that there is someone trying to pretend we are slow. We are not slow. We want to go safely and we want to go united, because that is also an important thing. So this revision is huge, because we not only will revisit the directive, which is about your authorizations as member states. You know that there is nationally authorized and EU authorized products. So there is that part. There is a regulation that concerns, I would say, the general medicines, you know, and the way they are EU authorized. And then there are 2 other pieces, one for orphans and one for pediatrics. Basically, these 4 pieces we will be revisiting, and we will be producing, hopefully, a test that is, I would say, future-proof, and also a text that can keep innovation in Europe. I would like, therefore, to give you a few ideas of what we are trying to aim at. So the first point is that what is EU authorized should be EU available. So all member states. It's not fair that in some respects, and I will not mention the member states, a drug that is present in country A as the first, then is present in country, let me say, Z or Omega, 800 days later. I mean, it's just simply not good. It's not good because the patients move. This is a free market, a single market. You can go, and you can go where the medicine is. And frankly, we don't need that. So all Europeans need to have access to the good medicines that we have. But for them to have access, well, the medicines need to be affordable. And here there was a big, I would say, part of the presentation by the minister that basically shows to me the difficulties of the budgets in the member states. And be reassured that it's not Portugal, it's all the member states, all, including big Germany, if I may say so, that have difficulties with the sustainability of the health budgets. Treatments have become immensely costly, because, you know, treatments for cancer are very, very expensive. So we need a different way. We need a way to go towards, I would say, these medicines in a fair way for industry and in a fair way for the health systems. Now, this, again, I may tell you,
depends on one single real issue, which is, I would say, the preliminary condition. It's that the products are available. We need to keep innovation in Europe. So I want to reassure industry. This legislation wants to keep innovation in Europe. I have been reading the articles by Bayer. I have been reading all the articles. It's not like that we will get, I would say, very much forward. We need to have dialogue. We need to discuss, because we need you. We need the industry. I'm extremely grateful for what we got from industry during the vaccines. We could not have had innovative vaccines without the industry. So let's be very clear. First, the product needs to exist and needs to be an innovative product. Then the product needs to be accessible, meaning that if it goes through an EU authorization process, basically we give them the possibility to be in all markets. And then, we need to have affordable. Affordable is very difficult for me because, I don't have competence for the price part. But as the Minister was saying, it's a simplistic idea that it's only the price. Affordability, if you look, I was looking at the OECD Health in the Union and, health at a glance in Portugal. I have the data here. You are a good pupil with respect to what is bought in pharmacies. Most of your medicines are in hospitals. There is, I would say, a much smaller proportion than the EU average that is only sold in pharmacies, which is a good thing. It's a good thing that you don't have. But let me say to you, this also means that you are a very specific market. So industry also has been telling me we need, I would say, the possibility of a certain visibility for the future. We need to know what our market is like. We cannot just simply be there ready to take your orders. We need to have, I would say, a plan for the future, and this is not what I can do in my legislation, because the legislation has two elements. I repeat, it's safety and efficacy. When you deal with certain elements, by definition, you are letting the market get, I would say, a possible entry point for biosimilars or generics earlier. That I cannot deny, but we're not dealing with prices in this legislation. So, as I said, product needs to exist, product needs to be accessible, product needs to be affordable. Now, a few other things we're trying to do in this revision. We need to have medicines that are environmentally friendly. So there will be an environmental assessment for the production. This is high time that we have it, and this will not just concern production, it's the whole cycle, also the way that the medicine is disposed, which is a big challenge, because you know very well that disposing of medicines, especially when they go into a private household, is quite a complicated issue. We also would like to have, I would say, a possibility to balance the goal of access with the innovation of industry, meaning that we would like, through this legislation, to facilitate innovation. Now, innovation depends on many things. First of all, big funds, big budgets. We are giving budgets nationally. We're giving budgets with the EU. We are even having very good, I would say, the schooling, the education in Europe is very good. So we can even have a targeted financing for certain products, but we cannot be paying so many times and then not reaping the fruits of innovation. So also industry needs to approach us in a way that what we put in, and I say to you, there is quite a lot of requests to have this transparency about the money that goes into research and see what it produces. So there will need to be a discussion there. Now, another big part of the legislation will be, but this will not necessarily be the hard law, will be revolving around antimicrobial resistance. We are all worried about COVID, but in fact the real danger of the future is the fact that we will have no antibiotics that will work on us, because some have been selling antibiotics over the counter like they were lollipops. Some member states basically it's very difficult to mention names, but you would be surprised to see who is a very bad pupil in the school. So let me say, bigger discipline on antibiotics, but also at world level, because when you have these meetings with the team in WHO on AMR, it's really striking to see how
antibiotics of my childhood or even of a few years ago, that basically there is a decay of their efficacy. You don't use them anymore. For gonorrhea, we almost have no antibiotics. So be very lucid. This is really what we need to tackle there. And here we will have the member states basically producing a recommendation for this. We cannot do our own piece of legislation on this. It's for the member states. We hope to have, I would say, something that makes sense for all the member states as a proposal, and then hopefully during the Swedish presidency, because they're very keen on that, but then we could end up with the Spanish presidency, that we don't know. But I really would like to have a piece of legislation on that. I would say that one of the biggest parts of the legislation will also be the lightening of, I would say, the regulatory burden. This is why I was referring to EMA. This will be quite a tricky exercise because, we have listened very carefully to industry, and industry has some points, but there has been a certain comfort zone for the member states in the way that EMA has been working over the last few years. So this will require quite a lot of agreement by the member states on the way we want to reshape this. I want to finish, I would say, with one word on critical trials. As a file that I would like to approach. We have been discussing with my friends here because this is an area where we as Europe can be much better. We have the power, we have the will. At the moment what we see is that we could not shine even on certain medicines that I will not mention, but for which we were expecting to have an immediate result. So let me say to all of you, not for now, and it's not in the building site that I have, but I'm thinking of that issue too. We will need here, I would say, also the industry to be able to understand what makes sense. So if I could tell you what is my own personal experience in this domain, is that Europe creates the pearl out of very small grains of sand. So let me say thalidomide was the first grain of sand. I would say that the breast implants could have been the second one. But the third one was not the disease per se. The third grain of sand was exclusivity for the vaccine contract. Exclusivity was really the small piece of sovereignty that the member states gave to us, and we could become the pharmacy of the world in 6 months. Europe was the fastest. By the way, all vaccines are European, whether you like it or not. Then they are produced by American companies, but the technology is European. When we were reminiscing this morning about the scientific committee, Maria or Rui can tell you, we would not have bought mRNAs unless, I don't want to make it very personal, unless we were a bit sufficiently mad. I was saying, no, I want mRNAs. We want mRNAs. We want this technology. But they were saying mRNAs. And actually, my first question was, how many vaccines do we have? And said none. I said, no. But I said this. So there was this grain of sand, and from there we had a huge package called the Health Union, which you need to know about, because this was a blossoming. It was like, the 100 flowers almost. We had a huge package for serious cross-border health threats. This was the first place where we have now strengthened the way we can deal with, I would say, emergencies. There's this big legislation, which is the Serious Cross-Border Health Threats Regulation, where you have very innovative things. For instance, the fact that Europe can declare the emergency. We don't need to wait for WHO. We can declare the emergency, which triggers a whole set of issues. We have, I would say, a new way of dealing with the Health Security Committee, also a slightly higher level. And I would welcome the participants next week in Luxembourg, because we will do the first meeting of the HSC there at senior level. Big important event, 2 days, 24th, 25th. And we have, I would say, to be lucid that under this
drive, we have revisited the EMA mandate. Amongst other things, we have included, I would say, the medical devices and also the shortages, so EMA got more work. I would say we have revisited the ECDC, our prevention and I would say agency mandate. ECDC now has the possibility to issue recommendations. We hope they have also an ability to collect data much better. We have also launched a new entity for, I would say, the purchase of the medical countermeasures. This is HERA. And let me say to you, it's very important that you bear in mind that this fundamental drive happened at a time when the member states were very keen to stay united. We then have worked always in this idea of equity and solidarity on the cancer plan. The cancer plan is already, I would say, a reality. Huge money behind the cancer plan, huge money from research, but also from the EU for Health. EU for Health was also a new type of funding, very innovative, where we had almost 11 billion, which were more than half, 52% went to HERA, but I'm still managing the rest for cancer plan and for all the other elements that we need for our, I would say, daily work. I would also like to remind you that we launched the revision of the blood tissue cells legislation, which is very good that we did so, because in the US, basically medicines, medical devices, and these, I would say, products from human origin, basically they have one legislation, so it's good that we renew all the parts of the house more or less at the same time, more or less to be synchronous. So huge, I would say, building work, but let me say to you, we have learned with COVID that we can work with all the stakeholders to try to achieve a united result. The message is in the unity of Europe. If you stay united, it's a huge market of 500 million and more. So, the leverage, it's different than, if you just simply stay with Portugal. And by the way, yes, the pharmaceutical industry is big in Europe. You may not have a superávit, but Europe exports medicines. It could do better in my view, because me coming from trade, it's I would say a number that is not as big as it could be. It's 109 billion of exports that exceed the imports, and we count to become I would say, or to strengthen this quality of the pharmacy of the world. We managed in 6 months to be the pharmacy of the world, to produce all the vaccines. If you meet a Canadian or a Japanese, they will thank you, because they had our vaccines. Canada got 0 vaccines from the US. So we were not selfish. We gave the vaccines to all that needed, and our industry managed that miracle. So be very lucid. Patients are at the center of the legislation with equity. We want equity, but you cannot have equity if you don't have the product. So thank you to you all, and I'm very honored to be here today. And I wish Inframed many more years, many happy returns. Thank you, really. Thank you. Fazemos agora uma pausa de 15 minutos. Estamos de volta.